pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai fazer um panorama geral para a próxima semana, que vai do dia 24 ao dia 28 de agosto. Então fica comigo até o final. Se você não é inscrito, já se inscreva, deixe o seu like e compartilhe com os seus amigos. E vamos lá para a análise semanal. Então vamos começar a nossa análise aqui, tanto no índice quanto no dólar, tá? Vamos começar pelo dólar. O dólar a gente acabou falando na semana passada, tá? Estamos aí há 2 semanas praticamente falando que ele deveria ter feito uma correção nas médias móveis no gráfico diário de 9,21 para ele fazer esse comportamento. Perna 1 para cima, perna 2, veio nas médias móveis e criou força para subir, tá? Então finalmente nessa semana aí tivemos o rompimento dessa região, tá? Do 487, no qual o Banco Central interviu várias vezes. Então aqui, ó, os preços que o Banco Central interviu. O primeiro preço foi no 5.487, o segundo 5.508, o terceiro 5.534 e daí lá em cima 5.609 e logo na sequência 5.667. Eu acabo marcando esses preços do Banco Central porque provavelmente próximos dessas regiões pode haver mais uma vez a intervenção, né? Já que ele entrou uma vez, abre-se a possibilidade de ele entrar novamente, tá? Então por isso que sempre é importante a gente saber disso, para que a gente possa guardar essa informação com bastante zelo, tá bom? Então olha só, se a gente for pegar o dólar futuro, vamos pegar aqui o dólar futuro no gráfico diário, tá? O dólar futuro, tá? Que a gente vai pegar toda a série histórica para trás e não somente, se eu colocar aqui o W do U, ele vai pegar somente de quando começou o início do contrato, que foi ali no último dia de julho, tá bom? Então eu vou para o gráfico futuro que eu consigo analisar de um panorama geral aí do que está acontecendo, tá? Olha só, o mercado de dólar ele está numa tendência de alta, tá? Tá para cima das médias móveis no gráfico diário. Se a gente pegar o semanal, tá da mesma forma, corrigiu nas médias móveis no semanal, segurou nessa região, depois veio e acabou rompendo nessa última semana, tá bom? Então, se a gente pegar o Fibo, tá? Desse fundo para esse topo, a gente vai ver que ele estava enrolado numa região de 61,8%, tá? Nessa região de 61,8%, poderia ser da seguinte forma, tá? Poderia ser perna 1 para cima. Toda vez que ele faz uma perna de correção, essa perna de correção pode ser uma perna 1 para reverter essa tendência de alta, tá? Como é que a gente vai saber isso? Somente se ele romper esse pivô de baixo aqui, ó. Fez perna 2 para cima e se ele rompesse esse pivô de baixo, tá? Se ele rompesse esse pivô, assim a gente poderia falar assim, ó, o dólar está mudando o comportamento no gráfico maior, no caso semanal ou diário. Com isso, a gente poderia esperar uma correção maior para baixo, tá? Como ele parou no meio do caminho, fez um pullback e agora rompeu essa região, a gente considera que isso aqui é uma 2 complexa, tá? Então pode ser perna 1 para cima, perna 2, e daí, ó, ele está fazendo uma complexidade para depois voltar a subir, tá? Então essa correção aqui que ele fez pode ser parte de toda essa perna 2 para depois ele dar o estouro para cima, que foi isso que aconteceu aí na segunda-feira, tá bom? Então se a gente pegar aqui a projeção de Fibo, a gente vai definir alguns alvos no gráfico diário ou semanal, tá? Vamos aqui para o gráfico diário, vai ser a mesma coisa que o semanal. A gente vai ver aí que o dólar ele vai ter um alvo para os 6,20, tá bom? 6,20 no tempo gráfico maior. Pode ser que vá na semana que vem, pode ser que não, mas o importante é que tenha esse alvo aí dessas regiões, tá? Semana passada fechou próximo dos 4%, então no fechamento dessa semana, com mais 4%, vai estar próximo ali dos 5,85, tá? E daí se a gente contar mais de uma semana, pode ser que esteja mesmo daqui a um mês, por exemplo, esteja lá chegando nesse 6,20, tá bom? E daí, se a gente pegar Fibo, vai dar 161% lá naquela região, tá? Olha só. Que é o 161% do Fibo. Partindo desse fundo, pegando para esse topo, para esse fundo, a gente projeta 161,8% na região dos 6,20, tá bom? Então, nas próximas semanas eu ainda acredito que o dólar esteja forte para subir,
Sabe por quê? Por conta que ele está subindo de escadinha, cara. Ele não está subindo de uma vez. Sempre quando um gráfico, eu já tenho falado isso para vocês há bastante tempo, sempre quando um gráfico ele parte de um ponto inferior e ele sobe de uma vez, tá? O mercado acaba não criando suportes e o mercado tende a fazer uma correção mais forte, tá? Nesse mercado aqui, onde dá um estouro para cima. Quanto mais próximo o ângulo for de 90 graus, tá? Mais forte pode ser a sua volta, tá? Que a gente fala que isso é uma volta em V, tá? Porque justamente isso, subiu sem estrutura e pode cair a qualquer momento, tá? Mas pode observar que o dólar, nesses últimos dias, ele tem subido de escadinha, tá? Então, essa escadinha do dólar faz com que ele fique forte, ó. Enrolou aqui, depois subiu, voltou de novo para testar o suporte, enrolou, ó, subiu, tocou no suporte de novo, e daí ele vai criando suportes fortíssimos, tá? Quando o mercado vem, ó, voltou, subiu, voltou para o suporte, voltou de novo, subiu, voltou, e daí está enrolado. Então pode ver que o dólar está subindo, mas está montando a sua estrutura de alta, tá? Isso, para quem é vendedor nato, me assusta. Me assusta porque não tem suporte que pode ser rompido tão facilmente nesse tipo de gráfico, tá? Vai criar uma região, um bloqueio, e daí a gente vê justamente por causa disso. O Banco Central, ele intervém várias vezes no preço do dólar, no câmbio, só que não adianta nada. Logo o mercado ele toma logo uma proporção de alta novamente. O mercado toma esse Banco Central, o Banco Central entra, o mercado compra de novo, o Banco Central entra de novo, o mercado toma de novo para cima, e assim o mercado vai montando essa estrutura. Então, por isso que o mercado ele acaba sendo forte nesse momento. Por quê? Os players estão montando uma estrutura forte, de escadinha no dólar. Então, qualquer intervenção, qualquer fluxo de venda, tem que ter muito fluxo de venda realmente, um interesse muito grande para que esse mercado venha para baixo, o que está parecendo difícil nesses últimos dias, tá bom? Então, para segunda-feira aí, o que a gente espera, né? O mercado no tempo gráfico menor, a gente pode pegar o 15 para analisar. Se a gente puxar a retração da última alta, ele veio numa região de 50,61,8%. Então o mercado aqui no tempo menor, tá? No tempo menor ele fez perna 1 para cima, ele veio na região dos 50%, ele acumulou aqui, ó, para depois tentar voltar a subir novamente, tá bom? Só se ele falhar esse topo aqui do 5.667, daí sim, passando essa região do 5.562, o mercado vem fazer uma correção mais forte. Quando eu falo isso para vocês, eu estou falando da seguinte forma. O mercado, numa tendência de alta, ele tem que fazer topos e fundos ascendentes, beleza? Então, nenhum fundo pode romper o fundo anterior, beleza? Essa é a principal característica da tendência de alta. O que eu estou falando para vocês é o seguinte, o dólar parou naquele 5.667, que é nesse topo aqui, por exemplo, e daí o mercado veio fazer uma perna de correção, parou no 50% da última perna de alta, ele está vindo testar o último topo anterior. Se ele não passar esse último topo anterior e romper esse fundo aqui, ó, ele pode mudar a característica da tendência no tempo gráfico menor. Sempre lembre que para mudar uma tendência macro, a micro tem que mudar primeiro. Então tem muita gente que tem essa dúvida. Poxa, eu quero esperar uma reversão. Tá, se você quiser operar reversão, você não pode ir para um gráfico de 60 minutos do diário, do semanal. Você tem que pegar essa mudança de comportamento no tempo gráfico menor, que pra gente é 1 minuto, tá? Então vai mudar primeiro a tendência, no 1 minuto, aí vem o 2, o 3, o 4, vem o 5, vem o 10 minutos, o 15, aí vem o 30 minutos, os 60 minutos, vai mudar o diário e depois vai mudar o semanal. Então se você deixar para entrar, já que a gente faz day trade, se a gente for deixar para entrar numa reversão de 60 diário, o gráfico já vai ter andado bastante, porque começou no 1 minuto, tá? Então é importante que você entenda isso. Claro que eu não gosto de operar, já operei bastante essa mudança de comportamento, de reversão de tendência, só que hoje eu não opero mais, porque eu vi ali que não era muito meu perfil, tá bom? Então olha só, e lembrando, tá? Se ele romper esse fundo aqui, aí todo mundo já pensa, cara, vai mudar a tendência e o dólar vai para R$2. Só que não é assim que funciona, tá? Porque se ele romper esse fundo aqui, sempre quando uma tendência de alta, tá? Ele rompe o fundo anterior, eu sempre puxo o seguinte, cara,
beleza, ele está rompendo o fundo anterior, então pode ser que ele venha corrigir toda essa perna aqui, ó, perna 1 para cima. Agora é possível que ele venha no 50,61,8% dessa perna. Então essa queda aqui não é uma reversão de tendência. Essa queda aqui, isso é uma mudança de comportamento para ele corrigir no 50,61 dessa perna maior, para que depois ele possa criar força novamente para voltar à sua tendência original, que é a tendência de alta. Beleza? Então fique bem claro isso. Se você não entendeu, volte nessa parte novamente para que você possa fixar isso, e é exatamente isso que eu penso no momento que eu estou operando, tá bom? Então, é exatamente isso que eu estou falando para vocês aqui, ó. A mudança de comportamento nesse gráfico de 15 minutos para quem estava operando era para baixo dessa região dos 610. Por quê? Olha só, o mercado ele fez uma perna 1 para cima, ele abriu com gap de alta, tá? Tem muita linha aqui, né? Ó, vou pegar aqui sem média móvel, tá? Só para a gente entender esse comportamento. Então, olha só, o mercado fez uma perna 1 para cima. Esse gap aqui a gente considera que continua sendo uma perna 1 para cima. Aí o mercado não fez fundo aqui, ó. Não fez fundo. Então, a partir do momento que o mercado ficar para baixo desse fundo, mudou o comportamento do dólar. Só que eu não posso esquecer que a tendência primária ainda é de alta, tá? Então, essa mudança aqui de comportamento desse fundo que aconteceu é só uma correção dessa perna maior aqui, ó. De uma perna grande que tem aqui, desde aqui de baixo até lá em cima. E daí, se a gente puxar FIBO, foi exatamente isso que ele fez. Ele veio corrigir nessa região de 50,61,8% e também fechamento de gap, para depois tentar voltar a subir novamente, tá bom? Então, sempre quando rompe fundo ou rompe topo numa tendência de alta ou numa tendência de baixo, sempre lembre, cara, existe um tempo gráfico maior que ele pode estar buscando essa correção de FIBO nesse tempo gráfico maior, para depois ele retornar à sua tendência macro, para continuar o movimento, beleza? Então, é isso que pode ter acontecido num dólar aí. E se a gente for puxar a projeção de FIBO dessa última pernada de alta, tá? Vamos puxar a retração da última pernada de alta. A gente vai ver que o dólar tem alvo nessa região dos 5.800, tá bom? Aqui, ó, se a gente puxar dessa perna aqui de baixo, vou puxar daqui, ó, para ficar mais próximo dos próximos alvos aí para segunda-feira, tá? Então, ó, próximo alvo do dólar 5.690, dessa última acumulação aqui, ó, dessa última pernada de alta que ele fez aqui, 5.690, o segundo alvo 5.720 e o terceiro alvo vai dar naquela região dos 5.769, tá bom? Então esses são os três alvos aí para a próxima semana, se a gente for olhar no curto prazo, beleza? Então, o dólar é isso, tá? A gente tem que ficar esperto, ligado nesse comportamento do dólar aí. Tem muitas intervenções do Banco Central nessa região, então fique ligado, fique esperto nesses números aqui que eu acabei falando para vocês, que o Banco Central acabou intervindo nessa última semana e que vai dar muito boa para vocês, tá bom? Vamos olhar o índice lá. O índice a gente tinha falado que o índice estava numa acumulação muito grande nessa região aqui do 101 mil até os 105 mil, tá? Nessa semana, por duas vezes aí, ele tentou romper essa região, ficou para baixo por um período e depois logo voltou para cima dessa região, dessa consolidação. Se a gente for olhar, a gente vai puxar uma linha de tendência aqui no índice, que ele não está passando para cima. Aqui o índice eu considero o seguinte, tá? Nessa consolidação, se ele ficar para cima desse 101 mil, já que ele rompeu por 2 dias, ele rompeu essa região, ficou para baixo e depois está querendo ficar para cima, tá? Se ele romper essa linha de tendência aqui, ele pode vir buscar a região dos 105 mil, tá bom? O índice, bastante acumulado, a gente viu aí, já está mais de um mês acumulado nessa região. No gráfico semanal ele veio na região da 9, da média móvel de 9 períodos, tá? Na última quinta-feira ele veio na 200 aritmética no tempo gráfico do diário, e daí o mercado sentiu suporte e depois acabou voltando a subir novamente para essa região. Então, se o dólar romper a máxima de sexta-feira, que está na região dos 101.800 ali, eu acredito que o mercado venha buscar os 105 mil, tá? Mas é sempre importante a gente olhar para fora
poxa, como é que tá lá? Lá fora tá fechando nas máximas. Beleza. Só que o dólar tá subindo junto com o índice. É um pouco meio estranho isso, tá? Apesar de muita gente falar que assim, se o dólar tá subindo, o índice vai cair, tá? Mas as pessoas não entendem por que isso acontece, tá? E isso é um tema para um outro vídeo, tá bom? Mas então o dólar veio fazer essa correção aqui no diário, na média móvel de 200 períodos, e o mercado ganhando essa região dos 101.800, eu considero que ele pode vir buscar pelo menos os 105 mil, tá bom? Já que ele veio forçar essa região aqui para baixo dessa consolidação, mas não teve força, o mercado tende a tomar uma força contrária, tá? Geralmente, para venda, ele não pede licença, tá? Aqui foi ocasionado pela notícia, mas venda, quando é pânico, né, criado pelo mercado, o mercado cai de uma vez. Agora, quando está para venda e começa a enrolar, cara, começa a desconfiar dessa venda, tá? Começa a desconfiar que o mercado não é vendedor, beleza? Olha só, como a venda ela vem forte, tá? Só que no tempo gráfico maior não chegou a dar uma venda boa, tá? O mercado já devolveu logo com essa alta. Então, pode ver que também o volume financeiro foi abaixo da média móvel de 20 períodos, então não entrou muito volume aí para que confirmasse realmente que queria cair dessa região. Então, com isso, o mercado tende a olhar isso. Poxa, os vendedores não querem vender, então a gente vai comprar. E daí o mercado entra numa força de compra, levando esse mercado para cima. Tá bom? Então, o índice eu esperaria esse comportamento aí, rompendo essa região dos 102 mil, aí toma uma proporção de alta até a região dos 105 mil. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já tem 3 semanas que eu faço essa análise semanal e quem tem acompanhado tem visto aí que o mercado tem respeitado todos os nossos pontos de suporte e resistência, todas as nossas projeções de FIBO também, e isso tem ajudado bastante aí muitas pessoas. Então, se você gostou do meu trabalho, deixe seu like, compartilha e já se inscreve no meu canal que vai me ajudar bastante, beleza? Então é isso, um grande abraço, fiquem com Deus e ótimos trades!